Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. O medo realmente nos faz recuar. Quanto mais medo nós temos, menor a nossa alma vai se tornando. Como uma pequena ameixa seca dentro de nós, em vez de nos sentirmos cheios de coragem, vida e criatividade. Medo significa fugir ou correr de alguma coisa. É isso que a palavra medo significa? Fugir ou correr. Então, na verdade, toda vez que você vê na Bíblia, não tenha medo, isso está em toda a Bíblia, não tenha medo, estou com você, não tenha medo, estou com você, não tenha medo. Não tenha medo, eu nunca te deixarei nem desampararei. Essa é a principal razão que a Bíblia nos dá para não termos medo, é saber que Deus está conosco e que se Ele está conosco, Ele nos ama e Ele cuidará de nós. Amém? Eu estou lhe dizendo, não importa o que surgir no mundo, nos próximos anos que virão, Deus ama você e Ele está com você e Ele vai cuidar de cada um de nós. E você precisa se agarrar a isso, porque nenhum de nós sabe ao certo o que vai acontecer na nossa sociedade. Quem teria pensado que neste país os cristãos poderiam ser perseguidos e ainda assim estamos bem no nosso caminho? Amém? Quero dizer, jovens da faculdade hoje, se eles se levantarem e declararem que eles são cristãos, não há como dizer no que eles estão se metendo. E assim muitas pessoas apenas se encolhem de medo e ficam quietas. E eu não vou calar a minha boca, porque o diabo está furioso. Jesus disse, se vocês confessarem a mim diante das pessoas, eu confessarei vocês diante de meu Pai que está nos céus. Não vamos ser cristãos apenas no domingo na igreja e pelo resto da semana viver escondidos. Amém? Nós somos crentes em Jesus Cristo. Deus é bom, Ele está vivo e está muito bem. E nós não precisamos começar a agir diferente agora apenas porque o mundo diz que nós devemos, que não é politicamente correto se falar mais a respeito de Deus em voz alta. O medo produz sintomas de tremor, boca seca, palpitações cardíacas. Ele vem com pensamentos de desastre, um futuro cheio de coisas terríveis. E Deus diz-me outra vez, não tenha medo, porque eu estou contigo. Lembre-se, nós não estamos falando sobre não ter sensação de medo, nós estamos falando sobre não deixá-lo parar você. Deus precisa de fé para trabalhar. Quando o medo bater em sua porta, envie a fé para respondê-lo. O medo realmente nos faz recuar. Quanto mais medo nós temos, menor a nossa alma vai se tornando. Como uma pequena ameixa seca dentro de nós, em vez de nos sentirmos cheios de coragem, vida e criatividade. Satanás quer que nos encolhamos de medo e vivamos vidas pequenas, minúsculas e tão inúteis. Mas Deus quer que nós sejamos corajosos e ousados. E no livro de Hebreus 10:38, a palavra de Deus realmente está dizendo que se você retroceder com medo, Deus está dizendo, se retroceder, a minha alma não se agradará de você. Isso não é o que agrada a Deus, mas o justo viverá pela fé. O meu servo justo viverá pela sua convicção, respeitando a relação do homem com Deus. É as coisas divinas e o fervor sagrado, nascido de fé e unido a ela, e se ele recusar-se e encolher de medo, minha alma não se agradará nem terá prazer nele. Sabe, às vezes eu conto a história do primeiro convite considerável para falar que eu tive. E havia cerca de 900 pessoas naquela noite, parecia 9 milhões para mim. Eu tinha sido convidada e, meio que por acaso, porque um palestrante havia cancelado e alguém conhecia alguém, que conhecia alguém, que conhecia alguém, que conhecia a mim. Então não foi como se eu fosse escolhida por alguém. Foi apenas como, bem, tem a Joyce aí, vamos trazê-la, sabe? E
Eu falava apenas em workshops e eu não fazia reuniões importantes, principais. Então, isso realmente significava que eu não era uma pessoa muito importante ali? E todos os palestrantes estavam na primeira fila. E todo mundo lá era doutor, ou era reverendo. Todos eles tinham grandes títulos e eu era apenas a Joyce, lá de Fenton. Sabe, tipo ninguém importante. Amém? Então eles queriam que todos os palestrantes se levantassem e compartilhassem o que iriam falar no dia seguinte para encorajar, deixando que as pessoas decidissem qual workshop queriam vir. E então, quando eu me levantei para falar, eu estava com tanto pavor que não consegui fazer minha voz funcionar. E eu abri a minha boca e saí um chiado dela. E eu vou te dizer uma coisa, bem ali eu quis correr, o diabo estava gritando em meu ouvido: você precisa voltar para Fenton, de onde você veio, e nunca mais sair de lá. Eu tinha uma escolha a fazer. E todos nós vamos ser confrontados com escolhas em nossas vidas regularmente. Se você quiser cumprir o seu destino, se você quiser ser tudo que Deus quer que você seja, então você tem que parar de se importar com o que as pessoas pensam. Porque eu posso te dizer agora, se você for fazer o que Deus quer que você faça, o diabo vai apresentar alguém que não gostará disso. E muito provavelmente será alguém que significa muito para você. Porque realmente não incomoda muito se é alguém com quem você não se importa, sabe? Mas se é alguém que você ama e é alguém cuja admiração você quer, então fica muito difícil. E para ser honesta, nós temos de estar dispostos, se necessário, a nos afastar de qualquer outro ser humano para ter a plenitude de Deus em nossas vidas. João 12, 42 e 43 diz que muitos dos judeus acreditavam em Jesus, mas eles não confessavam isso por medo de serem expulsos da sinagoga. Não é lamentável? Será quantas pessoas existem hoje que gostariam de ter um relacionamento completamente radical, ousado com Deus? E, no entanto, isso pode não ser popular em seus próprios círculos religiosos, ou pode não ser tão popular entre os seus amigos, e assim eles escolhem manter as pessoas felizes. E por dentro, elas são tão vazias. Sabe um bom exemplo sobre o que o medo nos faz? Naquela história dos 3 servos que receberam os talentos do seu mestre, está em Mateus 25, eu não vou até lá, eu só vou lembrá-lo disso. Mas então aqueles 3 homens receberam diferentes quantidades de talentos, de acordo com sua capacidade de lidar com eles. E é tão interessante que Deus nunca nos dá mais do que nós podemos lidar, mas Ele espera que nós façamos alguma coisa com aquilo que Ele nos deu. Amém? Eu vou te dizer o que, havia muitos talentos que eu não tinha, mas eu podia falar. E estou maximizando este dom até hoje. E assim, então, um daqueles homens recebeu 5 talentos, e então ele foi, investiu aqueles 5, e quando o mestre voltou para acertar as contas, o servo devolveu 5 mais 5, e o mestre disse: muito bem, servo bom e fiel, entra, participe da alegria do seu senhor. O segundo homem recebeu 2 talentos, ele os investiu também, e trouxe para o seu mestre mais 2. Muito bem, servo bom e fiel, entre e participe da alegria do seu senhor. Mas o homem que recebeu 1, ele realmente provou que ele nem sequer conseguia lidar com isso, embora Deus lhe tenha dado uma oportunidade, porque quando o mestre voltou, ele disse: eu o escondi, eu fiquei com medo e escondi o seu talento. E ele não recebeu um tapinha nas costas: oh, sinto muito por você ter esse medo em sua vida, sabe? Ele foi repreendido por Jesus, servo mau, preguiçoso, infiel e inútil. E o Senhor então tirou dele o que ele tinha
e o deu a outra pessoa. Então aqui está o importante. Você usaria o seu ou o perderia? Amém? E assim, não podemos viver nossa vida com medo e temor do que está acontecendo e do que vai acontecer. Agora, este é o momento para que nós possamos começar a usar os nossos talentos. Porque cada um de vocês aqui tem alguma coisa para contribuir com a sociedade. Cada um de vocês aqui tem um ministério, cada um de vocês aqui tem uma unção de Deus. Eu disse que cada um de vocês tem um ministério. E eu amo pensar sobre o que poderia acontecer se todos os crentes realmente entendessem quem eles são em Cristo e com que eles têm que contribuir, e então nós pararíamos de nos encolher de medo e simplesmente sairíamos no meio deste mundo aí fora, lá no seu bairro, lá no seu supermercado, ou no shopping center, ou lá na sua escola, ou lá na sua igreja, e nós simplesmente faríamos o que a Bíblia diz: deixe sua luz brilhar. Pare de se preocupar com o que você não pode fazer e comece a fazer o que você pode fazer. Vamos lá, pense e seja um pouco criativo sobre o que você pode fazer para ajudar alguém. Todos os dias da minha vida eu oro para que Deus me use para tornar a vida de uma outra pessoa melhor. Todas as manhãs oro para que Deus ponha na minha frente alguém que eu possa ajudar, alguém para quem eu possa ser uma bênção. E eu não estou nem falando na TV ou no púlpito, eu estou falando de mim pessoalmente, enquanto eu estou lá fora em meu mundo, quem posso ajudar e quem posso abençoar. Brilhe com sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e o que? Glorifique ao seu Pai que está no céu. A razão pela qual as pessoas desrespeitam o cristianismo e a causa de tantas pessoas estarem se afastando de Deus é porque elas não estão vendo cristãos se comportarem como cristãos devem. Amém? E nós estamos em tempos desesperadores, tempos terríveis. O tempo é curto, já se faz tarde. E Jesus diz que nós devemos estar fazendo as obras de Deus enquanto ainda existe a luz do dia e nós podemos. Amém? Você é o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como sua salinidade será restaurada? Não serve para mais nada. Exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu não quero ser uma cristã inútil. Eu não quero apenas ter um adesivo no meu carro enquanto ultrapasso o limite de velocidade. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Nem os homens acendem uma candeia e colocam debaixo de uma vasilha, mas sim em um candelabro, e assim ilumina todos na casa. E o verso 16 diz: assim brilha a sua luz diante dos homens, para que vejam a sua excelência moral e o seu louvor dignos, nobres e boas obras, e reconheçam e honrem, e também louvem e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Mas você sabe que eu realmente gosto nesses versículos antes disso? Os 2 versos antes de começar, o verso 13, todos eles estão falando sobre como somos abençoados quando somos perseguidos por causa de Cristo. E é exatamente o que estamos falando em relação aos tempos em que vivemos. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa de Cristo, porque grande é a sua recompensa no céu. E a propósito, lembre-se, você é o sal da terra, a luz do mundo. Assim levante-se e deixe a sua luz brilhar, mesmo no meio da perseguição. E sabe, para alguns de vocês aqui, a perseguição equivale a talvez seus amigos não querer sair com você mais, porque você se tornou um tipo de um cristão radical, cheio de fogo. Quantos aqui descobriram que seus amigos não ficaram muito felizes por você quando você se ligou a Jesus? Sendo honesta com você, é praticamente a experiência de todos nós. Essa é uma das coisas que o inimigo usa. Agora, eu gostaria que nós olhássemos em Hebreus capítulo 13, nos versículos 5 e 6.
Deixe o seu caráter ou a sua disposição moral livres do amor ao dinheiro, incluindo a ganância, a avareza e a luxúria e o anseio pelas posses terrenas, e fique satisfeito com suas circunstâncias presentes e com o que você tem, porque Ele, o próprio Deus, disse: você está pronto para ouvir isso aqui? Eu não vou de forma alguma falhar com você, nem desistir de você, nem deixá-lo sem apoio. Eu não vou. Eu não vou, em qualquer grau, deixá-lo desamparado. Eu nunca o abandonarei, nem o desampararei, nem o deixarei sem o meu apoio, certamente que não. E o verso 6, podemos então, com confiança e com coragem, confiadamente, ousadamente dizer: o Senhor é o meu ajudador, eu não serei tomado de assombro, eu não recuarei, eu não terei medo, nem serei atemorizado. O que pode o homem fazer contra mim? Amém. Posso te dizer, se você perder um amigo por causa de seu relacionamento com Deus, você vai sobreviver. Agora eu quero falar com você a respeito do confronto. Porque uma das coisas que precisamos fazer se quisermos viver vidas corajosas e ousadas é estarmos dispostos a enfrentar as coisas que precisamos enfrentar. Se eu dissesse a você hoje quantos de vocês não gostam de confronto, quem levantaria a mão aqui? Bem, quem realmente gosta, não é? Quer dizer, eu sou meio bulldog, pode ser mais fácil para mim do que para algumas pessoas, mas eu também não gosto. Eu não gosto de deixar as pessoas zangadas, eu não gosto de magoar as pessoas, e eu não gosto quando as pessoas não gostam de mim, nenhum de nós gosta disso. E assim, realmente, para todos os efeitos, eu não acho que nenhum de nós seja apaixonado pelo confronto. Às vezes nós confrontamos muito rapidamente, sem sequer pensar sobre o que vamos dizer. Quantos têm esse problema, sabe? Ou simplesmente não confrontamos nada. E assim, apenas algumas coisas que eu quero te lembrar. Esteja sempre disposto a confrontar as pessoas que estão tentando controlar você ou manipular você. E o mundo está cheio delas. Tudo que o inimigo tem que encontrar é alguém com quem ele possa trabalhar, porque ele é um controlador e um manipulador. O meu pai era controlador e manipulador. Não há nada pior do que você ter alguém sempre tentando gerenciar sua vida para você, em que você nunca tem nenhuma liberdade, constantemente te dizendo como agir, o que dizer, o que fazer. E quanto mais tempo você deixa um relacionamento como esse continuar, mais difícil vai ser sair dele. E alguns de vocês já têm um grande problema. Eu quero encorajá-lo hoje que você tem que fazer uma mudança, você tem que começar a confrontar coisas, porque Jesus morreu para nos libertar. Aquele que o Filho libertou é realmente, verdadeiramente, genuinamente livre. E a única pessoa que deveria estar nos controlando é o Espírito Santo. Agora, eu não estou falando sobre ser rebelde, não se submeter à autoridade. Eu não estou dizendo isso. Todos precisamos saber como nos submeter à autoridade que Deus coloca sobre nós. Mas eu estou falando sobre quando alguém está tentando manipular você e controlar você, sempre tentando fazer você fazer o que eles pensam que você tem que fazer. Gálatas 1:10 diz, Paulo: se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Isso é tão bom. Eu realmente posso dizer que se eu me preocupasse em ser popular com as pessoas, eu quero que as pessoas gostem de mim, mas se isso fosse tudo que me interessasse, eu não estaria aqui hoje. E muitos de vocês aqui hoje estão à beira de perder o seu destino porque estão excessivamente preocupados com o que as pessoas pensam. E sabe de uma coisa? Odiadores vão odiar e reclamadores vão reclamar. E se estão implicando com você, pelo menos estão deixando alguém em paz. Jesus se fez um homem sem reputação aqui na terra. Ele acabou com isso rapidamente para que pudesse fazer o que Deus o enviou a fazer. E havia sempre algum fariseu observando para acusá-lo. Mas se você sabe quem você é em Cristo, então você não tem que ficar excessivamente preocupado com as acusações de outras pessoas. Isto é parte de ser corajoso. Em Atos 5:29,
Eu fui a uma igreja uma vez e eu acho que o pastor pregou sobre isso por 3 meses, e assim nunca esquecerei Atos 5:29. Nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. E esses apóstolos estavam sendo ameaçados de prisão, eles tinham sido instruídos a não pregar esse nome. Se você fizer isso, você vai ser espancado e você vai ser colocado na prisão. E aqui estão eles pregando. E então disseram, nós dissemos para não fazer isso. Eles disseram, devemos obedecer a Deus em vez de aos homens. Vamos lá, essa é uma boa escritura para você se agarrar. Devemos obedecer a Deus em vez de ao homem. Deixa eu te dizer, se você ficar sem ninguém além de Deus, você ainda fez o melhor negócio. Não desista do seu relacionamento com Ele para satisfazer um monte de pessoas que talvez nem se importam nem um pouco com você. Confronte o seu passado. Meu pai abusou sexualmente de mim, isso era o grande segredo lá em casa. Era como um elefante na sala. Todo mundo sabia, mas ninguém falava nisso. Minha mãe sabia porque ela tinha apanhado uma vez ele fazendo. Eu disse a ela quando eu tinha 9 anos, mas ela era covarde. Ela não sabia como enfrentar o escândalo, ninguém falava sobre algo assim. Há tantos anos atrás, e claro, ela mentiu para ela, e ela tinha medo dele porque ele era violento. Resumindo, o medo dela destruiu a sua vida. Realmente prejudicou a minha, destruiu a vida do meu irmão e, na verdade, não ajudou o meu pai também. Às vezes, você pode ajudar as pessoas muito mais a se livrar de algo se você enfrentá-las e não apenas deixá-las se safarem disso. Mas o ponto principal é que eles não gostavam. Nós não falávamos disso, bem? Eu saí de casa quando eu tinha 18 anos, pensando que eu ia ficar longe do problema, mas o problema foi que eu levei o problema comigo, ele estava na minha alma. Apenas ficar longe de algo não significa que acabou, você tem que lidar com isso. Mas eu acredito realmente que foi necessário para mim enfrentar esse lugar de medo em minha vida, porque eu tinha vivido minha vida inteira com medo dele. E Dave me contou, depois de casados, já estamos casados há alguns anos, ele disse, quando nós vamos para a casa de sua mãe, e então o seu pai chega, ele disse, você se torna uma pessoa diferente, age de forma diferente. Bem, quando você não lida com as coisas que estão em sua alma, você age de forma diferente. E para alguns de vocês, confrontar o seu passado pode ser tão simples como sentar-se com um amigo de confiança e falar sobre alguma coisa que você fez há muito tempo que ainda incomoda você. Ou falar sobre alguma coisa que alguém fez a você há muito tempo atrás que ainda o incomoda. Você sabe quantas pessoas tem que foram abusadas em sua infância, que têm 50, 60, 70 anos de idade e nunca disseram a ninguém? E se você acredita que está totalmente livre disso, eu não estou dizendo que você tem que fazer alguma coisa, mas eu só estou dizendo, nós precisamos de ter amigos seguros, que guardarão segredos com os quais nós podemos conversar, porque às vezes você só precisa desabafar. Vamos lá, nós só precisamos ser capazes de dizer a alguém isso, aquilo e aquilo outro também. Então nós precisamos aprender a confrontar os problemas entre nós e outras pessoas e fazê-lo de uma maneira bíblica e piedosa também. Você sabe que apenas uma ou duas frases de comunicação direta podem resolver muitos problemas. Porque muitas vezes nós pensamos que eles não estão pensando, por isso agimos de forma estranha com eles, porque pensamos que eles estão pensando. E assim é melhor apenas dizer. Você está pensando? Não. E sabe por que fazemos isso? Nós não queremos que ninguém pense que somos bobos. E assim não tenha medo de perguntar. Quem importa se pensa que você é bobo? Na maioria das vezes realmente não tem nada a ver com você. Tantos problemas são causados porque quando você tem um problema com alguém, em vez de você ir até eles, você vai para um monte de outras pessoas. Isso então se transforma em fofoca?
e espalha contendas. Nós tentamos ensinar isso às pessoas em nosso escritório. Se você está tendo problema com alguém em seu departamento, faça o que a Bíblia diz e vá você primeiro ao seu irmão em particular. Se o seu irmão errar com você, vai e mostre a ele a culpa entre você e ele em particular. Em particular. Vamos lá. E se ele ouvir, você ganhou de volta o seu irmão. E em seguida ele continua a dizer, se ele não ouvir, então você pode levar alguns outros com você. A questão é que você está tentando restaurá-lo, não arruinar a sua reputação. Mas invariavelmente o que acontece é porque as pessoas não querem confrontar. Vamos lá, isso é bom. Elas vão até outra pessoa e realmente elas agravam o problema. E, cara, precisamos parar de fazer assim. Não seja o tipo de pessoa que tem medo de enfrentar as coisas. Faça o que você precisa fazer e deixe que Deus lhe dê a vitória em sua vida. Você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa? Você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu? Ou, assim como muitas pessoas, você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar? Através do meu novo livro, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo, descubra como superar as provações, as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos. Aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é. E prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você. Sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo. Peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional. Para isso, basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las. Ao ler o meu livro, Segredos para uma Vida Excepcional, você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus, conhecidos como os frutos do Espírito, e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca. Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom. Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito, começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você. Adquira você também o livro Segredos para uma Vida Excepcional, disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você vai descobrir o incrível poder da palavra, um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, você passará a perceber que, mudando suas palavras, você poderá mudar a sua vida. Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com. Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Neste livro, irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores, você pode se tornar uma pessoa melhor. Cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios, pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança. Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.